Oi pessoal, tudo bem? Aqui Ricardo Cury e hoje eu quero falar um pouco sobre o que é inevitável a gente conversar, que é essa pandemia que está acontecendo pelo mundo e, claro, todo mundo já está sabendo que está ocorrendo pelo mundo inteiro uma quarentena. As pessoas então estão sendo solicitadas a ficar em casa justamente para evitar contato com as outras, o distanciamento social, para a pessoa evitar então aglomeramentos. Várias entidades já estão cancelando atividades, bares noturnos, casas de shows, então tem uma grande quantidade de eventos e ações que várias empresas estão tomando, pelo menos as empresas que levam mais a sério os seus funcionários, para evitar que eles fiquem então condicionados a ficarem trabalhando em ambientes fechados juntos. E tem empresas que não, tem empresas que estão realmente tentando forçar seus funcionários a continuarem trabalhando e, infelizmente, a grande questão de tudo isso é que existem pessoas, então, que vão acabar sofrendo muito mais com essa questão da quarentena, por causa que elas dependem do trabalho que elas fazem diariamente para poder comer no outro dia. Então, tem pessoas que dependem do trabalho diário para poder se alimentar, para poderem manter as suas famílias. É evidente que quando a gente começa a viver num momento onde as pessoas estão fazendo quarentena, certos tipos de trabalhos acabam ficando completamente parados, como, por exemplo, professores que dão aula, como, por exemplo, diaristas. Enfim, existe então uma variedade de serviços e pessoas que desempenham esses serviços que vão acabar ficando sem renda. Então é necessário que se tenha uma visão sobre isso, principalmente aí a partir dos governantes aí, que a gente colocou para resolver esse tipo de problema, que eles comecem a ver esse tipo de vulnerabilidade das pessoas, eles comecem então a, por exemplo, fornecer algum tipo de subsídio para essas pessoas, para elas poderem se manter vivas, né? Pessoal que, por exemplo, trabalha com arte, artistas, músicos, diaristas, vários tipos de pessoas que vão precisar de ajuda, então poderiam ter algum tipo de subsídio do governo. Então, tanto na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, tem pessoas então que vão receber apoio financeiro do governo para conseguirem se manter em casa e não passarem por necessidade nenhuma, né? Claro que o Brasil é um país um pouco diferente, nosso governo é um pouco lento para resolver essas coisas, principalmente o governo federal, então a gente não pode contar muito o nosso presidente para trazer soluções nesse sentido, muito menos o nosso ministro da Economia. A gente precisa realmente esperar e cobrar dos nossos governantes locais, né, o prefeito, os vereadores e os governadores, para realmente ajudar o povo nesse momento de tensão, né, mas também não é preciso criar uma histeria, porque existe já uma grande quantidade de pessoas da área científica trabalhando no problema, né? Então estão buscando aí realmente uma cura, uma solução, e isso vai vir logo, por causa que esse pessoal é muito competente, a ciência evoluiu muito, né? A ciência que a humanidade tem é muito evoluída, e os cientistas que estão trabalhando nisso, eles são realmente expertos no que eles fazem, então a gente pode contar com esse tipo de amparo, né? E saber que em breve, com certeza, haverá aí ou uma vacina ou alguma cura que possa vir a trazer então resolução para esses problemas de contaminação. Por enquanto, porém, a gente precisa ter também um pouco de solidariedade com relação às pessoas que estão vulneráveis. Existem muitas pessoas aí que estão em momentos assim realmente críticos nas suas vidas, porque não estão conseguindo fazer dinheiro para se sustentar, para sustentar suas famílias, e estão em situação difícil. Tem histórias aí de mães que estão em casa sem poder pagar a conta de luz, com crianças pequenas, então imagina a situação dessa mulher, né? Ou outras que estão sem acesso à água. Existem comunidades inteiras sem acesso à água, então como que a gente pode aceitar, né, esse tipo de problemática, e como que a gente vai lidar com esse problema, porque se as pessoas não têm condições nem de tomar banho todos os dias, quem dirá lavar a mão toda hora, né? Então isso é um grande problema que precisa ser, de alguma forma, endereçado pelos nossos governantes eleitos, e a gente precisa cobrar deles isso, porque a gente não quer que essas pessoas se contaminem só por causa de falta de estrutura, que é, de certa forma, culpa dos governantes, né? Então, tem tudo isso a se pensar, mas a gente tem que se manter positivo e tentar cumprir essa quarentena da melhor forma possível, e é por isso que eu vim fazer esse vídeo, porque fazer essa quarentena, ficar em casa, né, pode ser também um momento que a gente pode aproveitar para fazer muita coisa, né? Então,
Por exemplo, se você está tranquilo em casa, vai poder ficar numa boa, de repente é um bom momento para você fazer um curso online, é um bom momento para você pesquisar algum tipo de curso, alguma coisa que te interessa aprender, né? Que seja um curso de repente curto, aí, de uma semana, ou um intensivo aí que você possa fazer. Existem vários cursos online gratuitos que você pode aprender sobre vários ofícios, várias linguagens de programação, enfim, existe uma grande quantidade de coisas que você pode estudar na internet gratuitamente, e existem cursos pagos também que podem até te fornecer certificados, e isso é muito interessante porque você vai estar aprimorando sua carreira profissional. Existem também uma grande quantidade de tipos de esporte e atividades físicas que você pode procurar na internet, como por exemplo yoga, que é uma atividade que é física, mas também é espiritual e te ajuda a manter teu corpo equilibrado e fazer algum tipo de atividade física, se exercitar dentro do ambiente de casa, sem precisar de grandes equipamentos, sem precisar de equipamento nenhum no geral, né? O yoga, tu pode ter só um tapetinho, vou colocar até uma toalha no chão e fazer, então, ali alguns alongamentos, algumas posturas, né, que não te machuquem, né? Vale a pena dar uma pesquisada sobre essas posturas, sobre essas aulas, sobre a professora que vai estar dando esse curso, enfim. Mas é uma oportunidade que você tem de repente começar uma prática de alguma coisa, uma atividade física saudável, e que isso talvez depois que passe essa crise perdure como uma coisa boa na sua vida, né? Se você é uma pessoa que até o presente momento nunca pensou sobre a importância que tem, por exemplo, a ciência na vida das pessoas, agora é um bom momento de você começar a pesquisar sobre quanto a ciência evoluiu nos últimos 500 anos, quanto que a gente realmente sabe sobre a existência do universo, sobre a existência do ser humano, a evolução das espécies, né? Toda essa questão de biologia, que é o que vai acabar ajudando as pessoas aí a conseguirem encontrar a cura, né, para esse vírus. Então a gente tem que pensar positivo com relação a tudo isso e também se informar, porque afinal de contas, quando chega a hora da necessidade mesmo na humanidade, quando vem um problema real, a gente acaba recorrendo a quem? A igrejas, a pastores, a padres? Não, a gente depende de cientistas. Então a gente tem que começar a valorizar muito mais a ciência, a gente precisa começar a entender muito mais o que é que a gente, como humanidade, tem de conhecimento científico, para entender por que tanta igreja e tanto papo de cura milagrosa é irrelevante no mundo, e por que a ciência sim precisa ser muito mais apoiada, muito mais financiada, e por que nós, como cidadãos do Brasil e do mundo, precisamos sempre cobrar dos nossos governantes eleitos que o investimento em ciência e em pesquisa científica seja ampliado em vez de diminuído, né? Então, fundamental assim o papel da ciência nesse momento, e fundamental que as pessoas comecem a compreender cada vez mais quanto a ciência é importante para a sociedade humana como um todo. E aí também é importante entender quem aí tem bastante dinheiro, quem tem bastante grana aí, tem condições, por exemplo, ir no super fazer um puta de um rancho. De repente, não comprem tudo que tem no supermercado, deixem alguma coisa para as outras pessoas que têm menos poder aquisitivo, tá? Tenham solidariedade com essas pessoas. Tem gente que não tem dinheiro para comprar tudo que precisa para ficar um mês estocado em casa, vai ter que ir no supermercado comprando aos pouquinhos, tá? Então, por favor, não acabem com os estoques dos supermercados por puro olho grande, tá? Talvez vocês nem precisem de tudo que vocês estão levando. Então, pensem um pouco nos outros, deixem um pouco para os outros comprarem também, né? Os mercados também podem colocar alguma política de limite de itens para evitar justamente que pessoas comprem mais do que elas precisam, né? E pessoas que têm menos poder aquisitivo possam então ter uma chance também de sobreviver a essa crise, a essa pandemia, fazendo uma quarentena, e não precisem se preocupar tanto, ter mais uma preocupação, né? Então, acho que o importante mesmo é entender tudo isso, é ficar calmo,
né, não ficar histérico com relação aos problemas que estão surgindo. Existem notícias boas no meio de tudo isso, tá? Tem pessoas que estão se curando, saiu recentemente notícias de que lá no epicentro do vírus não estão mais registrando casos novos de contaminação, o que é bom, que é um sinal de que existe sim maneiras de conter, e a tendência para nós aqui no Brasil, apesar de tudo isso chegar um pouco mais tarde, a tendência é que a gente também consiga pegar as melhores práticas e as melhores soluções que outros países estão enfrentando e implementando, e a gente possa então trabalhar da melhor forma possível aqui para conseguir ter o melhor resultado e evitar que esse vírus se espalhe tanto, né? Então, muito importante mesmo é evitar que o vírus se espalhe, por causa que isso sobrecarrega o nosso sistema hospitalar, nosso sistema de saúde, que já é sobrecarregado, né? Então a gente precisa tentar evitar esse volume grande de contaminação, então tentar ao máximo também evitar que pessoas de idade se contaminem, né? Então, se você, por exemplo, tem um vizinho idoso, você pode de repente oferecer ajuda em fazer compras para essa pessoa. É evidente que depois que você traz essas compras, você pode de repente deixar as compras na porta da pessoa, avisar a pessoa, mas não ter um contato direto com a pessoa, principalmente você que recém chegou da rua, né? O vírus ele pode estar na sua roupa também, então para evitar, se você mora com outras pessoas, você pode de repente começar trocar de roupa quando você chega em casa. Então existem várias maneiras de se precaver. Leva o álcool gel contigo numa bolsinha, em alguma coisa, faz a limpeza das mãos cada vez que você lidar com dinheiro, mexer em alguma coisa, alguma máquina de cartão, qualquer coisa que você tiver interação, tocar em objetos públicos, evite então a contaminação lavando as mãos, usando álcool gel para se manter imune, né? E se você tiver algum sintoma, entre em contato com o sistema de saúde local, né? Se informe primeiro o que fazer, em vez de sair correndo e ir para o hospital, tá? Para não contaminar outras pessoas. E, novamente, eu quero então insistir na questão da solidariedade, né? Tentar realmente pensar no próximo nesse momento, né? Porque, como vocês podem ver, bastou uma pessoa, né, para contaminar outras pessoas e acabou contaminando o mundo inteiro. Então, uma pessoa pode ter esse poder, né? Qualquer um de nós tem esse poder de disseminação, por exemplo, de um vírus, mas também a gente tem que começar a pensar que nós temos o poder também de disseminação de coisas boas, de boas ideias e de boas atitudes, e de dar bons exemplos, e é isso que a gente deveria de estar focando agora também, é evitar então ao máximo aí que outras pessoas se contaminem, que outras pessoas se desesperem, que outras pessoas se prejudiquem, e como eu disse no começo do vídeo, tem muita gente em situação de dificuldade, então a gente precisa pensar muito nesse pessoal. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela atenção, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se vocês estão gostando, por favor, se inscrevam no canal, assinem, cliquem no joinha, e se vocês quiserem receber notificações, ativem o sininho, tá bem? Muito obrigado, até mais.